mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com o artista visual Bruno Brulli, que veio conversar conosco sobre arte e astrologia. Confira! Bruno, seja muito bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Claro, obrigado. Bom, Bruno, a gente vai conversar um pouquinho então a respeito da sua arte e de astrologia. Ótimo. Mas eu gostaria de começar perguntando para você a respeito do seu processo criativo. Então, qual que é a técnica que você utiliza? Se você puder contar um pouco para nós a respeito desse seu processo criativo. Entendi. Bom, olha, são 25 anos de carreira, né? Então são muitas técnicas diferentes assim que eu transitei, né? Muitas diferentes maneiras de experimentar, né, o processo criativo. E acredito que todas essas etapas foram importantes para chegar no momento hoje, no equilíbrio, né, exato entre a técnica e o desprendimento para poder fazer o trabalho, né, para poder fazer esse trabalho do Via Coeli. Bom, no início da minha carreira, quando comecei a desenhar aí com uns 10 anos, né, achava o mundo real assim meio bastante cinza, bastante monótono, assim, né? E aí eu um pouco me refugiei nas histórias em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos foram, assim, para mim um portal onde eu podia escapar desse mundo monótono, assim. Posteriormente, na minha carreira, eu pude estabelecer uma comparação com a mitologia, né? Os quadrinhos são uma mitologia moderna. Então pude ver que ali já trabalhavam os arquétipos, né? Ali se trabalhava todas essas energias e pude também traçar um paralelo com a arte sequencial, né? Que é muito usada nos hieróglifos, né? Então tinha ali as histórias em quadrinhos para mim trouxeram, né? Esse insight e essa possibilidade de plasmar não só conceitos e desenhos, mas histórias, mundos. Então esse para mim foi como um refúgio, assim, né? Foi um lugar onde eu podia, de alguma maneira, estar, assim, num estado mais colorido de existência, né? E aí, posteriormente, então assim, minha relação foi muito com a técnica inicialmente. Aí teve um dado momento da minha vida, aos 15 anos, em que eu fui trabalhar numa biblioteca, a Biblioteca Municipal de Santos. E aí lá eu tive acesso aos livros dos grandes mestres da pintura, e lá eu pude conhecer a história dos clássicos da pintura, Picasso, Van Gogh, Gauguin, Modigliani, todo esse pessoal em que eu pude, de alguma maneira, estabelecer uma conexão. Pensar assim, nossa, olha, existe pessoas assim também, que tem esse mundo interno, que tem essa conversa interna, que tem essa relação interna com querer criar. E aí eu comecei a mais me focar no estado artístico. E aí eu comecei a experimentar de tudo. Comecei a pintar com garfo, com parafuso. Comecei a testar tudo, assim. E aí, no decorrer da minha carreira, eu fui vendo o equilíbrio, né, entre esse caos, que é o que possibilita a criatividade, e a técnica, que é onde formata, né, a mensagem, a linguagem e o que precisa ser passado e o que a gente sente que quer passar. Bruno, e nós acabamos de inaugurar uma exposição sua aqui no Espaço de Arte Francis Bacon, cujo título é Via Coeli, o Caminho do Céu, na qual você trabalha, então, né, com os 12 signos zodiacais. Em que momento você decidiu unir arte e astrologia? Olha, foi assim, a minha relação com não só astrologia, mas filosofias, tradições em geral, assim, que a astrologia faz parte, né? Já vem de um tempo, assim, já vem de mais ou menos uns 10 anos, quando eu comecei a me aprofundar um pouco nas tradições filosóficas, um pouco nos estudos da Ordem Rosa Cruz, né?
E aí, a partir daí, pude ver, principalmente nos trabalhos ritualísticos, eu pude identificar, por exemplo, dentro do templo, o quanto de arte tinha lá, né? O quanto cada elemento artístico está dentro do templo, cumprindo uma função de transcender o nosso espírito, né? E aí, nessa minha relação, nesse meu insight, eu tive essa vontade, né, essa inspiração de trazer isso para o meu trabalho, de trazer essa ritualização para o meu trabalho. E aí a astrologia, ela cumpria muito esses tópicos, né, de oferecer um mundo metafórico e simbólico, né, que atingisse direto o inconsciente e que fizesse a gente estar tendo insights, né, tendo contato a reflexões, a padrões arquetipais, né? Então a astrologia ali, ela serviu. Eu depois transitei por outras tradições também, o tarô, né, os oráculos, as runas. Acredito que todas essas são artes, né? Antes da arte, no mundo moderno, ela cumpriu uma função mais de entretenimento, uma função mais de decoração. Ela era um instrumento de alteração consciencial, né? Desde do paleolítico, ali os xamãs, eles já exerciam uma relação da arte para transformar a mente, né? E aí quando eu senti isso, para mim casou tudo, assim. Eu falei, meu, é por aí, esse é o meu trabalho, é por aí que eu vou. E o título da exposição Via Coeli, você pode explicar para nós o significado? Sim, Via Coeli. Esse nome foi interessante, porque esse nome, alguém sussurrou assim em mim, assim, ele simplesmente um dia ele veio, né? E aí eu fui atrás do que significava, e o termo significa, né, em latim, o caminho do céu, né? Então, assim, nós temos todas as constelações no céu, e o caminho do céu é uma linha que traça, né, e ela vai transitando por todas as constelações que se referem aos signos, né? Então é uma analogia a essa linha do céu, né, e a metáfora da astrologia com o que eu considero a jornada da alma, né, a jornada do aprimoramento da alma, que é o ser humano reconhecer os seus processos inconscientes, os seus padrões inconscientes, muitas vezes expressados dentro desses padrões, e simplesmente integrá-los, né? A ideia não é você repelir nenhum deles, né? Eu acho que todas as sombras da humanidade que têm origem dentro da inconsciência humana, ela vem de um desequilíbrio de medida, de grau, né? Então, assim, a mesma energia, por exemplo, da ira, no grau exato, ela é uma energia que faz você ir resolver, por exemplo, entendeu? Então, todas as energias, elas precisam, de alguma maneira, ser integradas, né? Isso foi um insight também que eu tive depois, quando eu comecei a estudar a psicologia analítica e fazer essa associação, né, do Carl Gustav Jung, que ele também trabalhava muito com a astrologia, não diretamente com a astrologia, mas ele transitava, né, porque ele sabia que os arquétipos correspondiam muito com os comportamentos humanos, e a partir daí ele traçou alguns paralelos, e essa da integração, para mim, eu acho que mudou a minha vida, assim, foi algo que eu pude ver os arquétipos nos quais eu estava identificado, os arquétipos que eu estava reprimindo, e o quanto eu tinha que integrar eles, né? E o grande insight do Via Coeli, eu acho que é que nós somos o zodíaco inteiro. A nossa alma é o zodíaco inteiro. Essa identificação com o signo, né? Eu sinto que pode ser uma maneira um pouco superficial, né? É um pouco como se você estivesse identificado dentro da linguagem junguiana com o ego, né? Ah, o meu ego, esse é o ego que eu trabalho. E na verdade não, na verdade você
é todos os arquétipos, né? Só que a gente está nesse processo da vida, a jornada de vida, de lembrar isso, né? Então a exposição ela trata um pouco disso, assim. E isso viria justamente daí a minha próxima pergunta, porque eu li num texto que você escreveu, que você dizia: nós não somos apenas um signo. E a minha provocação seria justamente essa: nós somos apenas um signo, Bruno? Pois é, esse foi o insight que eu tive, assim, que na verdade a gente todos os signos, né? Somos todos os signos. Assim, não é que nós somos todos os signos. Eu não acho que a astrologia seja algo absoluto como verdade. Ela é uma métrica, né? Você pode usar várias métricas. Tem diferentes tradições e culturas utilizam, né? Se a gente vai para o Oriente, vai propor outra métrica, né? Então, assim, na astrologia, ela propõe uma mandala, né? O zodíaco ali é uma mandala arquetipal, como às vezes eu me refiro, é uma paleta psíquica, né? Ali você tem expressado simbolicamente toda a paleta psíquica do ser humano, desde as sombras, das inconsciências até as virtudes mais belas, né? E esse conhecimento, esse trabalho que na alquimia, né, é representado através da transmutação dos metais, é o que eu sinto que é o que nós vamos levar pós-vida, né? Eu acho que todas as tradições, elas, inclusive a tradição egípcia, ela traz essa reflexão, né, do que o que a gente está fazendo aqui, depois a gente vai chegar lá e vai ter que, de alguma maneira, mostrar, né? Valeu a pena mesmo? Você fez um trabalho interno, né? Eu acho que o que a gente leva no pós-vida é esse trabalho interno. Não muito o que a gente conquista fora. O que a gente conquista fora é o reflexo. Mas o que a gente transforma dentro é o que a gente vai levar quando a gente entregar esse corpo. É verdade. E falando de tudo isso, né, na tua união da arte com a astrologia, houve alguma experiência pessoal com a astrologia que influenciou na realização desse seu trabalho específico? Olha, teve assim, sincronicidades, né? E não só com esse trabalho, eu sinto que todo o trabalho que nós estamos entrando num estado sincero de serviço, de altruísmo para a humanidade, eu acho que isso faz, de alguma maneira, você entrar num processo de sincronicidade. Você começa a ter contato com o que a gente diz dentro das ordens egrégoras, né? Então, essas sincronicidades, elas começam a ficar muito evidentes, né? E aí você começa, de alguma maneira, a se basear por elas. Então, os caminhos que você tem que percorrer, as decisões que você tem que tomar, né? Elas passam a ser um pouco menos racionais e elas começam a ter um pouco mais de harmonia com, com a variedade, né? Não só nossa, mas também dos outros. Você começa a entender os outros também, né? E com as suas limitações, e não mais tanto idealizar como algo seria, e está muito mais flexível a miríade de possibilidades que pode ocorrer, né? Então os arquétipos, eles representam um pouco isso, assim, quando a gente entra em contato com eles, não só as nossas sombras, mas as sombras dos outros, a gente passa a entender melhor e trabalhar e lidar com elas para esse bem maior, para esse serviço, né? E aí eu sinto que uma outra frequência de viver, assim, né? Eu acho que isso acontece bastante, assim. E falando agora dos seus trabalhos, né? Como que você traduziu, né, justamente os conceitos da astrologia nos elementos visuais? Olha, essa parte foi bem interessante, assim, porque às vezes eu conto para algumas pessoas, assim, de onde vem, e é engraçado. Bom, eu começo primeiro de tudo, a ler sobre o assunto, né? A gente está lidando com egrégoras muito poderosas. A astrologia é uma egrégora muito poderosa, mais de 8.000 anos de egrégora, entendeu? Então eu sinto que estar com o pensamento e com o sentimento ali por um determinado tempo faz com que a inspiração comece a acontecer. Então eu sempre começo lendo sobre,
E aí faço algumas reflexões, faço anotações, faço desenho, tenho gavetas cheias de desenhos e anotações, e que são coisas que às vezes eu nem uso para fins práticos, mas é uma maneira é o meu processo criativo, é onde eu estou externando ali. Geralmente eu faço essas práticas antes de dormir, e aí no meu sonho vem um monte de coisa, um monte de ideia, né? Vem um monte de insight. Às vezes eu tenho um sonho lúcido, às vezes eu tenho viagem astral, eu tenho essas experiências, e aí quando eu tenho essa oportunidade eu vou, entrevisto o pessoal lá no sonho, lá no astral, entendeu? Tenho esse acesso, né, a essas informações através daí, assim. Às vezes acontece também de ver coisas, assim, no meio do dia, assim, às vezes numa parede branca me aparece uma visão, enfim, às vezes eu sonho acordado também, esse tipo de coisa acontece. Alguns chamam de clarividência, né, esquizofrenia, não sei, eu não rotulo. O ponto é que aparecem para mim às vezes algumas imagens, aparecem alguns animais, aparecem alguns seres, aparecem algumas máquinas. E tudo isso eu coloco lá, entendeu? Eu sinto que tudo isso é o efeito da entrega, de ser atravessado por essas forças, porque então me entrega, entendeu? A criatividade vem dessa entrega, né? Um tempo atrás eu pensava, confabulava mais, usava a cabeça e mentalizava. Hoje eu vejo que faz mais sentido para mim eu me entregar, eu servir ao símbolo, né? E o símbolo me usa para existir ali, né? Para cumprir essa função. Os trabalhos dentro da Ordem me ensinaram isso também, a confiar na egrégora, né? A confiar no trabalho do templo e confiar na egrégora. Então, se você faz esse trabalho de entrega, você entra em contato com a egrégora e você pode entrar em sintonia, né, com esse trabalho. Eu concilio a minha arte com isso, assim. Ótimo. E para essa exposição, além das telas, você também criou um texto associado a cada um dos signos, mas o que também me chamou a atenção é que você propõe ali o signo complementa com algo que você precise desenvolver em relação a outro signo. Exato. Então você pode falar um pouco para nós a respeito dessa tua compreensão, dessa tua interpretação? Aham. Isso, assim, esses insights tá dentro da, eu acho, tá dentro da. Eu não sou um exímio astrólogo, né? Assim, minha relação com a astrologia é muito mais intuitiva. Mas eu sei que dentro da astrologia tradicional existe essa abordagem em que, na verdade, os 12 signos são 6 eixos, né? E esses 6 eixos são opostos complementares, né? Então, o Áries conversa com Libra, Touro conversa com Escorpião, enfim, e por aí vai. E só que nessa série, nos desenvolvimentos dessa série, eu senti isso muito forte, inclusive nas coisas que estavam acontecendo na minha vida, né? E aí pude ver que quando a gente está muito identificado com o signo, a gente é como se estivesse num estado bruto do signo, entende? Num estado assim muito bruto do signo, em que acaba manifestando mais a sombra. Isso é um site pessoal, assim, pode ser que tenha astrólogos que não concordam, enfim. Mas eu sinto que quando você está muito um signo puro, ele é uma mandala, entendeu? Ele é naturalmente uma mandala, ele não é para estar concentrada toda aquela energia ali, né? Automaticamente aquilo ali é porque está encapsulado. O fato de você entrar em contato com o oposto complementar, e isso também é uma máxima, tem uma frase de Hermes Trismegisto que ele fala do dual, dos opostos complementares, né? Que tudo é dual e que tudo tem o seu oposto e que tudo o igual e o desigual são a mesma coisa em diferentes graus, né? Então tudo isso também trouxe esse insight de que quando a gente consegue trabalhar essa polaridade, né, e encontrar o eixo, a gente transcende nas oitavas mais altas do equilíbrio entre aquelas duas energias. Então, por exemplo, você tem um Áries, né, que tem aquela energia impulsiva,
né? Mas se ela estiver muito concentrada, você vai ser impulsivo às vezes em momentos que não são para ser, sabe? Porque você está identificado com aquela energia. Quando você não está mais identificado e você está identificado com o zodíaco, você pode desenvolver a sensibilidade. Nossa, não, agora é o momento de conciliar. Tem momentos de ímpeto, tem momentos de conciliação, né? Tem momentos de criar, tem momentos de descriar, de destruir. Tem momentos de comunicar superficialmente, tem momentos de comunicar profundamente, né? Tem a energia materna e tem a energia paterna, né? Tem a energia da identidade, tem a energia do coletivo, tem a energia do serviço, tem a energia da espiritualidade. Então são energias que elas, quando você observa essa inter-relação, você vê que tem um chamado aí, né? Tem um chamado de conciliação dessas energias, e quando essas energias são conciliadas, na ordem a gente chama a lei do triângulo, né? É um triângulo, você tem aqui duas energias que casam numa terceira energia que é uma oitava alta. E aí eu trouxe isso para a exposição, eu vou transformar isso em arte, né? Fazer acessível para as pessoas dentro de uma experiência artística, né? Pegar esse detalhezinho da astrologia e fazer uma, uma jornada, né? Um convite de uma jornada, de um caminho, onde a pessoa vai passando por cada signo e ela vai deixando o signo atravessar ela e ver o que ela sente. Partindo da proposta de que a arte era usada nos rituais, né? Então é uma exposição um pouco ritualística nesse sentido, né? Ela não é puramente estética. A ideia é que o público saia um pouco diferente do que veio. Que bom. É bem isso, é a gente conseguir tocar as pessoas, né, a partir da arte. Exatamente. E por isso que eu quero te perguntar se você acredita que a astrologia, ela pode ser uma ferramenta de autoconhecimento artístico, não só de autoconhecimento, mas também desse processo de autoconhecimento Sim, artístico. sim, eu acredito. Eu acredito que não só a astrologia, eu acho que todo artista ele tem que tem, né? Eu não quero ser o cara que dita a regra, mas seria interessante todo artista conhecer o inconsciente coletivo, conhecer os arquétipos, porque eles estão nos filmes, eles estão nas músicas, eles estão em todos os lugares, né? E enquanto a gente não tem contato com toda a paleta arquetipal, nós ainda nos identificamos, né? Ah, esse é bom, esse é ruim, esse é bom. Quando você conhece a paleta arquetipal, né, do inconsciente coletivo, todas as variáveis, todos os personagens de todos os filmes da história estão ali, todos os personagens de todos os livros da história estão ali, né? Então uma pessoa que está querendo plasmar esses mundos imaginários, né, para criar reflexão no público, é legal que saibam essa paleta. Então para a parte artística eu acho imprescindível. E que símbolos arquetípicos encontramos nas suas obras e que nos convidam a essa autorreflexão? Bom, tem a Via Coeli, tem a astrologia, né? Mas eu vou transitando, assim, eu deixo ser atravessado, assim. Então, é, às vezes vem os arquétipos puros, né? Puros, né? Os arquétipos junguianos, enfim, vem o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, o arquétipo do guerreiro, né? Então, todos esses arquétipos, eles constantemente, em momentos da vida, eles, de alguma maneira, vêm me visitar, e eu expressá-los é como se, de alguma maneira, trouxesse para mim novas reflexões sobre aquele aspecto, né? De maneira profunda. Então, acho que aí entra um pouco a arte como terapia, né? Quando você põe para fora, e esse pôr para fora é como se organizasse psiquicamente, né, dentro, assim. E Bruno, né, entre as 12 telas que fazem parte da sua exposição, há alguma preferida? Bom, é difícil, né, dizer que se tem uma preferida, é como perguntar para um pai qual que é o filho preferido, né? Eu amo todas igual, assim. É, Acho que todas as obras, né, que eu fiz, assim, elas são um circuito, né, elas todas, se você for pegar
a obra inteira, não só do Via Coeli, mas todos os desenhos, ela tem uma... Eu tinha um insight que, assim, de cada obra que eu faço sai 3 filhos. Porque no momento que eu estou fazendo, eu tenho inspiração e eu já quero... Então, é como se todas elas fossem uma só, né? Não tem como a gente classificar essa ou outra. São estados diferentes, mas todos esses estados correspondem à mesma mandala, né? E essa mandala é a que eu estou vivendo. Perfeito, Bruno. Quero agradecer muito a tua participação aqui com a gente no Presença e Eu quero Harmonia. agradecer. Já deixar um convite para próximos retornos aqui para conversar conosco. Muito obrigada. Obrigado. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Também pedimos que, se você gostou dessa nossa conversa de hoje, para que curta o nosso vídeo e compartilhe também a nossa entrevista. Até o nosso próximo encontro. Paz profunda!